Tum, tum, tum. Pensei que estava desligado o áudio, professor. Tô tentando. Eu tô testando aqui, tô tentando entrar pelo computador. É muito ruim ficar do celular. Né? Computador tu consegue ter mais imagem. Eu fico maior na tua tela, assim. Fica maior. Tentando aqui, daqui a pouco vai. Vamos falar dos alimentos ricos em triptofano, então? Bora. O que é que tu come quando tá deprimida? Triste? Chocolate. Tem bastante triptofano no chocolate. Olha que coisa incrível. Sério? A gente diz que as nossas percepções fisiológicas, muitas vezes, os sinais que o nosso corpo manda, né? Eles, na verdade, conhecem a necessidade bioquímica do nosso corpo, né? E aí, chocolate tem bastante. Peixe tem Muito bastante. bom. Triptofano. Peixes, especialmente os peixes de águas frias, tem bastante triptofano. Salmão, atum, Não. sardinha. Sabia não. Grão de bico. Quem gosta de pastinha de grão de bico? Eu sou apaixonada. Pastinha de grão de bico tem triptofano pra caramba. Nossa, Mel. nunca. Mel de abelha. Nossa, mel. Pólen de flores. Geleia real. Olha, já viu alguma abelha tomando fluoxetina deprimida? Não tem. Eles comem geleia real. A rainha come geleia real. As operárias consomem mel. Nenhuma tem depressão. Pelo menos a gente não vê, né? Agora que parece que tem umas que são meio desgarradas, assim, mas é a radiação eletromagnética, né? Mas mel tem bastante conteúdo de triptofano também. Então, quer diminuir quadro ou melhorar a disponibilidade de triptofano, consome esses alimentos naturalmente. Claro, precisa controlar alimentos inflamatórios intestinais, né? Porque senão a gente não vai ter a absorção natural desses componentes. O que é um alimento inflamatório? Todos aqueles que causam sensibilidade e inflamação no intestino. Ou seja, a gente tem aí carne vermelha, os derivados lácteos que geram alteração e produção de muco, os derivados de farináceos que contêm glúten, glutenina, não eram, até muito tempo atrás, não eram alergênicos, faziam parte da nossa dieta. Agora veja na tua dieta quanto de proteína, quanto de carboidratos, quanto derivado de trigo nós consumimos na nossa dieta ocidental. Desde macarrão, bolacha, pasta, pizza, todos os farináceos, os pães, todos à base de trigo. Então a gente superexpõe o nosso organismo a esses componentes. Daí para a massa ficar mais maleável, a massa do trigo ficar mais maleável, massa que vai fazer o pão, que vai fazer o macarrão, que vai fazer a pizza, para que ela seja mais flexível, eles incluíram um gene para superexpressar glutenina, e glutenina é um derivado do glúten, que é o glúten que dá essa elasticidade. Então, trigos altamente benéficos para o processamento do alimento são altamente inflamatórios, sensibilizantes para nós outros humanos. Então, cuidado no consumo excessivo, abusivo dos trigos, dos farináceos.
porque eles certamente, em algum momento, vão gerar sensibilidade intestinal. Consumo de alimentos ultraprocessados, por exemplo, que alteram a nossa microflora intestinal. O que é um alimento ultraprocessado? Está na caixinha, está na latinha, dura mais que 2 anos na prateleira, gospe que é veneno. Gospe que é veneno. Por quê? Tem conservantes, né? Tá cheio de conservante, tá cheio de corante, tá cheio de estabilizante, tá cheio de conservantes. E são esses alimentos, são esses elementos dentro do alimento que são capazes de alterar a nossa flora intestinal. Então, lembra que a gente falou de putrefação cadaverina, né? Putrefação das proteínas? Se a gente tem esses elementos dentro dos alimentos que a gente consome, junto com essas substâncias que inibem a digestão das proteínas, a gente estimula o crescimento de bactérias patogênicas. Salmonella, Shigella e Escherichia coli. Sabe o que é que tem na superfície dessas bactérias? Uma coisinha chamada lipopolissacarídeo, que faz parte da membrana da parede bacteriana. E esse lipopolissacarídeo, LPS, é extremamente inflamatório. Ele recruta macrófagos, recruta neutrófilos para dentro do intestino quando eles estão presentes. Então, a tentativa de defesa, a gente gera uma inflamação a partir desses elementos que a gente consome. Muito bem, voltando aqui para nossos neurotransmissores, os elementos da classe 1, por exemplo, eles são consumidos, captados e transformados e estocados diretamente na vesícula. Glutamato, aspartato, GABA. Os de biossíntese, que precisam de um elemento do aminoácido, mas eles são processados a partir de respostas ou cadeias bioquímicas dentro do neurônio, são os de classe 2, a gente então precisa de enzimas para consumi-los e transformá-los enzimaticamente no neurotransmissor. Então, só para a gente ter ideia, que a gente tem no primeiro momento de síntese da dopamina, a conversão de tirosina em dopa. Quem faz isso é uma tirosina hidroxilase. Olha que legal, essa enzima, essa hidroxilase, ela é expressa junto com a triptofano hidroxilase, são as duas enzimas, são expressas na presença de vitamina D. Ah, professor, então se eu não tiver vitamina D no corpo, eu não expresso a enzima que vai converter tirosina em dopa, e aí não tenho dopamina, não tenho serotonina, não tenho noradrenalina, e do triptofano eu não vou ter serotonina, não vou ter melatonina. Então é verdade. Pacientes que têm baixos níveis de vitamina D têm déficit de sono, têm alterações de humor para humor depressivo, têm dificuldade de concentração, têm alterações na capacidade do foco, então tem mente confusa, tem alterações comportamentais relacionadas ao déficit da produção de serotonina e noradrenalina. Legal isso. Alguém já mediu aqui vitamina D, por acaso? Para saber os níveis basais que vocês estão apresentando. Eu nem vou falar meu exame porque é vergonhoso. Da onde que vem a vitamina D? Alguém sabe? Sol. Valendo um ponto na média, da onde que vem a vitamina D? Do sol. Sol. E o sol faz o quê? Ele transforma, a radiação solar transforma colesterol em vitamina D. E se a gente tem baixo nível de vitamina D, o que é que o nosso organismo vai mandar de informação lá para o cérebro? A gente tem uma vitamina D muito baixa, está deprimido, está com falta de capacidade de concentração, está com
falta de foco, pensamento turvo, mente turva, pensamento desconexo. Produz mais colesterol. Olha, gente, vamos comer aí, ô sujeito que está com a vitamina D baixa, vamos consumir gorduras, porque gordura tem colesterol. Então a gente aumenta a fagia, a gente consome mais alimentos gordurosos para que reponha colesterol, para que o sol possa converter em vitamina D. Mas junto com a gordura, junto com o colesterol, a gente absorve ácidos graxos e que dá hipertrofia dos adipócitos, obesidade abdominal. A gente absorve gordura para compensar a falta de vitamina D, o humor deprimido, porque daí não tem energia, para melhorar a energia. E, no entanto, a gente hipertrofia os nossos adipócitos e gera nesses adipócitos uma coisa muito triste para os coitadinhos. Eles se convertem em células produtoras de mediadores inflamatórios. E aí o adipócito vira uma bomba inflamatória que começa a liberar mediador inflamatório, citocinas, em especial uma chamada TNF-alfa. E o TNF-alfa começa a produzir uma série de alterações inflamatórias no corpo inteiro, artrite, intestino irritado, diabetes, alteração oxidativa nas células beta-pancreáticas, alterações vasculares, produção de placa de ateroma. Cara, é um desastre. E aí a gente tem vitamina D baixa, consome mais gordura, ao invés de aumentar os níveis de vitamina D, a gente gera obesidade, a obesidade que gera inflamação crônica, subclínica persistente, que gera um monte de outras alterações fisiopatológicas. Tudo porque a gente não tem vitamina D. E aí a gente está deprimido. O paciente chega lá no consultório, assim, com a vitamina D lá no chinelo, tomando fluoxetina, paroxetina. Gente, dá vontade de dar um tiro na cabeça do psiquiatra que receitou isso para essa paciente, sem olhar os níveis de vitamina D dela. Por favor. O que é que faz a fluoxetina? A gente vai ver lá na frente. Não percam as nossas próximas aulas, nossos próximos encontros. O paciente que toma fluoxetina aumenta os níveis de serotonina. Legal. Mas se ele não tem aonde absorver o nutriente, se ele não tem como converter esse precursor em seu respectivo neurotransmissor, como é que o tal do negócio vai aumentar os níveis de serotonina se ele não tem triptofano sendo absorvido? Não tem como, gente. É como a gente querer que o indivíduo produza alguma coisa sem dar o precursor para ele. Não tem como, não existe essa possibilidade. Aí a pessoa está dando paroxetina, aumenta a dose. Não, deu entrou com fluoxetina. Aí não funcionou. Claro, não vai funcionar, porque não tem triptofano para converter em serotonina. E já que a fluoxetina inibe a recaptação de serotonina, não aumenta a produção dela. Então veja que é interessante. Daí a pessoa entra com fluoxetina, aumenta a dose. Aumenta a dose, aumenta a dose. Não funciona. E aí muda para paroxetina. Não funcionou também, porque é o mesmo princípio. Daí entra com venlafaxina. Daí entrou com a venlafaxina, tá perdido. Daí tá ferrado. Daí entrou com a venlafaxina. Daí não pode mais tirar a venlafaxina sem ter um desmame. E aí cria uma dependência. Claro, melhora transitoriamente? Claro, melhora um pouquinho. Restaura o PLS um pouquinho, mas não cura, não melhora cronicamente o paciente. Então, vejo que a gente precisa estar atento a essas conexões, porque isso é que vai fazer a diferença na profissão de vocês. Esse conhecimento gerado a partir dessa fisiologia, da farmacologia, da compreensão da terapêutica, é que vai transformá-los em excelentes profissionais.
E é isso que a gente vai fazer aqui de vocês. Só não sabe quem não quer. Está gravado, pode assistir, reassiste. Não entendi, professor? Pergunta. Não entendi ainda. Reassiste a aula, pergunta de novo. E a gente vai até sair sangue dos neurônios. Olha aqui a quantidade de neuropeptídeos que são inibidos por substâncias que inibem a transcrição de informação gênica. Endorfina, encefalina controlam a percepção dolorosa. Vasopressina controla a pressão arterial. Ocitocina, orexina, neuropeptídeo Y, substância P de norfina, somatostatina, tudo isso são neuropeptídeos com função neurotransmissora e que controlam um monte de outras coisas. Inclusive, alguns são hormônios. LH, por exemplo, hormônio. Gastrina. Gastrina controla a secreção ácida no estômago, gente. Aí veja que é interessante. A pessoa toma glicocorticoide e aí tem úlcera gástrica. Tem hipocloridria, tem diminuição na produção de ácido clorídrico. Se diminui a produção de ácido clorídrico, tem um efeito de redução da digestão das proteínas. Lembra que a gente falou da inibição da digestão das proteínas? Putrefação, inflamação, redução na absorção de todos os conteúdos gástricos ingeridos na nossa dieta. Esses neurotransmissores, eles são liberados com determinadas frequências de estimulação. Então, quando a gente fala de aminoácidos ou os do tipo 1, eles são liberados muito rapidamente. Assim. São os primeiros a serem liberados com qualquer percepção estimulatória do nosso neurônio. Então, rapidamente eles são liberados. Os do tipo 2, eles são liberados com moderadas frequências de estimulação. Então, precisa ter... Quando chega a liberar noradrenalina e serotonina, já liberou glutamato, já liberou GABA, entenderam? Na sequência de eventos. E os de classe 3, eles são liberados só com uma frequência muito alta de estimulação. Então, para liberar os do tipo 3, eu já liberei noradrenalina, acetilcolina, serotonina, já liberei a glutamato, já liberei aspartato, GABA. Então, eles são liberados só com frequências muito altas de estímulo. E cada um deles é estocado num grupo de vesículas, né? Os grandes em vesículas grandes, os pequenos em vesículas pequenas. Então, 1 e 2 são considerados pequenos neurotransmissores, eles são estocados nessas vesículas menores. São da abreviatura SDV, né? Small Dense Covered Vesicles, do inglês. E os grandes, os peptídeos, nas vesículas LDVs, nas Large Dense Covered Vesicles. Muito bem, essas vesículas sinápticas, elas são então as unidades de controle da fisiologia de estoque do neurotransmissor. Então, elas são produzidas a partir da transcrição de informações gênicas. Elas incluem aí, na sua característica, proteínas de membrana e lipídios. Então, elas têm uma conformação lipídica parecida com as nossas membranas biológicas. E também apresentam na sua estrutura proteínas entrecortadas nessa membrana bilipídica. Essa membrana lipídica, só para a gente salientar, essa membrana lipídica das vesículas, como todas as nossas membranas celulares, elas são feitas a partir dos lipídios que a gente consome. Então, a gente come na dieta fosfolipídios, a gente come ácidos graxos, a gente come colesterol, a gente come ésteres de fosfolipídios, ésteres de colesterol. Tudo isso vai para dentro das nossas... para dentro da nossa circulação sanguínea e vai servir de base para todas as células construírem suas respectivas membranas celulares, inclusive também as vesículas sinápticas. Agora imagine se a gente come, por exemplo, uma dieta rica em ômegas, ácidos graxos, da classe ômega 6.
que são extremamente oxidáveis. O ômega 6 está em todos os alimentos que a gente consome na nossa dieta ocidental, né? É o principal componente graxo da dieta ocidental. Diferente do ômega 3, que é muito resistente à oxidação. Então, se a gente consome uma dieta rica em ômega 6, isso tudo vai ser incorporado nas nossas membranas celulares. E aí, quando a gente vai ver, as nossas células são células extremamente oxidáveis, porque os componentes que fazem parte da sua estrutura bilipídica são ácidos graxos ômegas 6, que se oxidam muito facilmente. Assim também é as vesículas sinápticas. A vesícula sináptica, veja aqui, ela tem uma estrutura lipídica e é entrecortada por essas proteínas funcionais. Então, são essas proteínas que dão a função característica, mas quem dá a forma característica para a vesícula ou são, literalmente, esses ácidos graxos que compõem essa vesícula. O que significa isso? Se eu tenho uma dieta rica em ômega 6, eu tenho uma célula muito inflamável, literalmente muito oxidável. Eu tenho uma vesícula sináptica extremamente fácil de ser oxidada. Alguém já ouviu falar de Alzheimer, de Parkinson, de doença neurodegenerativa, ou de pacientes com demência senil, ou pacientes com depressão endógena, por dietas ricas em ácidos graxos ômega 6? Claro que sim, porque essa é uma correlação direta. Tudo que a gente consome faz parte das nossas células. Os ácidos graxos não são diferentes. A gente precisa ter uma proporção ideal de 1 para 3. 1 ômega 3 para 3 ômegas 6. Sabe como que a gente está na nossa dieta ocidental hoje? 1 ômega 3 para 20 ômega 6. O que a gente está fazendo com o nosso corpo? A gente está transformando numa bomba relógio oxidativa. Qualquer estímulo é como se a gente estivesse tomando gasolina. Qualquer faísca, puff, explode. Qualquer estímulo para geração de radicais livres, oxida a membrana, oxida essas vesículas sinápticas. O que tem dentro extravasa, e é oxidado e é também metabolizado. Se não está protegido dentro da vesícula, rapidamente ele vai ser metabolizado por enzimas. Assim, a gente vai ter noradrenalina, serotonina, dopamina, suas respectivas enzimas que degradam muito rapidamente. A gente vai ver na nossa próxima aula. E acetilcolina, mesma coisa. Então, se não tiver uma vesícula capaz de responder integralmente com a proteção para garantir que o neurotransmissor esteja contido dentro dela e só seja liberado no momento em que o neurônio for estimulado, não vai ter jeito se a gente não tiver esse processo, porque ele vai fatalmente produzir uma diminuição na liberação desses neurotransmissores, se não tiver protegido dentro da vesícula. Então, a liberação dessas vesículas acontece depois de um processo relacionado à ancoragem. Essa aqui é a nona pergunta, né, da prova. Nona pergunta da prova. Qual o processo de liberação vesicular para a exocitose? Então, vai ter uma ancoragem, vai ter uma integração proteica entre as proteínas da vesícula e as proteínas da membrana, vai ter a formação de um poro de fusão, depois a exocitose, e depois da exocitose a reciclagem dessa vesícula, porque a gente é econômico, né? A gente não precisa gastar, liberar a vesícula e aí ter que sintetizar tudo de novo. Não, ele aproveita essa mesma vesícula, faz o processo de reciclagem neuronal, ele volta por uma reciclagem e depois ele volta de novo a abrigar um novo conteúdo de neurotransmissor. Então ele fica fazendo um transporte retrógrado para que ele a vesícula possa ser reenchida com neurotransmissor.
Tá? Então, são as 6 etapas da liberação vesicular. E aí, era o que a gente gostaria de trabalhar com vocês, que é o mecanismo bioquímico da exocitose. Na aula que vem, a gente volta falando dos neurotransmissores e as funções de cada um deles, para a gente poder depois, efetivamente, entrar na farmacodinâmica. Então, aqui, para o mecanismo bioquímico da exocitose, a gente tem a síntese da proteína no corpo neuronal, a gente tem as proteínas vesiculares, os neuropeptídeos já prontos dentro da vesícula, e o envolvimento de mecanismos que são dependentes da expressão gênica. Muito bem, a gente tem também os transportes vesiculares até a região da terminação nervosa por dentro do axônio, a ancoragem dessa vesícula lá na terminação nervosa nos filamentos de actina F, a incorporação de neurotransmissores dentro das SDVs, nas vesículas pequenas, que acontece também na terminação nervosa, a geração de potencial de ação para que aconteça a abertura dos canais de cálcio, a fosforilação das proteínas que seguram a vesícula nos filamentos de actina F para que ela possa migrar em direção à zona ativa, formando poro de fusão e aí acontecer efetivamente a exocitose. Tá certo? Não é o fim. É só o começo. Tá bom? Vamos conversar mais? Que aí, o que vocês acham? Vamos. Parece complicado, né? Mas é muito legal, né? Legal. Muita informação, meu Deus. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Tem Fala aí. diferença dessa vitamina D3 que tanto falam para vitamina D normal, assim? Tem sim, é a estrutura química dela, né? Então, Ela é melhor absorvida? o que a gente usa no nosso organismo é a D3, né? Para fazer todos os processos. Então, a gente tem que ter uma biotransformação da vitamina D convencional para a vitamina D. Então, a gente tem várias formas de utilização da vitamina D. A que é mais biodisponível é a D3 mesmo. Então, essa é a ideal. Entendi, porque, assim... Tá baixo? Ah, é, professor. Fala aí, Walter, só para a gente ver o choque. Então, porque eu estava vendo, saiu vários artigos falando da vitamina D associada a A e a K2, Uhum. e depois, agora, só estou falando dessa tal de D3. Sim. E aí eu queria saber se era só por conta dela ser mais absorvível mesmo. Mas também é associado sempre a K2, tá? Porque daí direciona o cálcio que vai ser absorvido pela vitamina, com o auxílio da vitamina D, para a matriz óssea. Então, se você não tem a vitamina K junto com a D, o cálcio acaba aumentando na corrente sanguínea, gerando uma calcemia, e isso pode gerar obstrução vascular se já tiver um pico de formação de ateroma, por exemplo. Se tem um processo que está inflamando intravascular nas artérias por deposição de LDL oxidado, e tu aumenta a calcemia, rapidamente forma uma calcificação, uma placa calcificada de ateroma. E isso é bem grave, bem grave. Então, toma D, tem que tomar K2. D, como acontece em altas doses? Não necessariamente, tá? Depende das características do paciente. Muitas vezes ele, com níveis médios de doses, podem estar gerando esses quadros de hipercalcemia. Depende da sensibilidade que ele tem dos receptores. Tá jóia? Beleza, pessoas? Beleza, professor, obrigada. Vai ficar gravado lá na nossa sala, daqui a pouquinho já vai estar lá. Eu só vou fazer a compactação para poder postar lá na sala. E fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, pode entrar lá no chat também, deixar os comentários no Google Classroom, manda uma perguntinha, dá um oizinho, tô feliz, não tô gostando, me avalia, e aí a gente consegue melhorar, tá bom? Estou feliz, mas é muito difícil. Difícil.
Difícil. Estou feliz, mas não consegui ainda assimilar muita coisa. Exatamente. Mas só começou. É muito nome, Deus. Ah, mas daí tem a semana inteira, até a próxima segunda, para assistir, reassistir, ver de novo. Diferente. Tem que dar replay muitas vezes. Professora, a gente assiste no busão. O povo acha que eu sou louca. Bota o fone de ouvido, daí fica interagindo com o professor. Nossa. Mas veja bem, a gente tem aí toda semana para reassistir quantas vezes vocês quiserem. Diferente da sala de aula convencional, né? Que a gente ia lá, falava, segunda-feira acabou, foi embora, acabou-se, né? Aqui vocês têm essa possibilidade, muito legal. Eu estou na minha casa, vocês na de vocês, e ainda fica gravada a aula para vocês reassistirem sempre que quiserem. Beleza? Sim. Beleza, muito obrigada, professor. Obrigado a vocês, tá? Fiquem com Deus, tenham um resto de boa noite aí, e descansem bem, que amanhã é dia de Sampaio. Boa noite, professor. Obrigado, Boa noite, professor. professor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau.